O quarto mantra para a gente criar um ambiente que estimula a criatividade nos nossos filhos, na nossa casa, é oferecer segurança emocional para que os nossos filhos possam assumir riscos. Um exemplo interessante para entender como isso funciona é aquele momento da vida dos nossos filhos em que eles começam a aprender a andar de bicicleta. E aí repara que sempre tem um processo que vai de uma presença muito próxima ali dos pais, o pai ainda segurando na bicicleta, com rodinha, a criança vai ganhando confiança, ela vai querendo alçar voos maiores, né? Vai ampliando essa capacidade dela de assumir um risco maior, e esse processo vai se desenrolando até que uma hora ela sai de bicicleta sozinha e o pai fica lá para trás, né? O pai e a mãe ficam para trás só observando. Mas até isso acontecer, tem todo um processo em que ela vai sentindo que ela tem amparo emocional dos cuidadores e ela então dá um passo a mais em direção a esse risco, a esse desconhecido. E aí ela checa de novo se ela continua tendo esse amparo emocional. E se a afirmação for positiva, ela dá mais um passo na direção desse desconhecido, dessa exploração. E esse processo vai se repetindo inúmeras vezes até ela ganhando autonomia. E isso vale para tudo até a vida adulta, até a real independência emocional dos nossos filhos. Então aqui é importante você perceber que você é o container emocional dos seus filhos. A sua atitude de carinho, de compreensão, de acolhimento é determinante para a forma como seu filho vai reagir a determinadas situações. Quanto mais ele se sente seguro nesse container emocional, melhor tem de ser a resposta aos desafios, atividades que ele vai enfrentar na vida. E essa presença, esse container emocional, está no olhar, está no tom de voz, está na presença física, está em uma série de sinais sutis que a gente passa que fazem toda a diferença. O quinto mantra é estimular e valorizar o desenvolvimento de paixões e interesses, independente de quais sejam. E aqui está o ponto de atenção para os pais, independente de quais sejam essas atividades, porque muitas vezes os pais querem projetar nos filhos atividades ou coisas que ou a gente gosta ou a gente gostaria de ter feito na nossa infância. E a gente tenta fazer com que os nossos filhos façam essas mesmas atividades ou gostem dessas coisas que nós gostamos ou que nós não tivemos oportunidade de fazer. Então é muito importante deixar o espaço aberto, oferecer múltiplas oportunidades e ficar atento não ao que você quer, mas como a criança está reagindo àquilo. Se está fluindo, se ela se sente energizada, entusiasmada, ela quer dedicar mais tempo àquela atividade, então significa que tem um caminho aí legal de desenvolvimento de interesses e paixões, e aí é bacana sim a gente dar corda para isso, para ver até onde vai, e se não dá em lugar nenhum também não tem problema nenhum. Da mesma forma, se não flui, se a coisa não anda, e muito rapidamente dá para perceber isso pelo desinteresse da criança naquela atividade, não força, não adianta ficar insistindo porque aquilo é legal, ou porque desenvolve determinada habilidade X, ou porque busque outras atividades que desenvolvem as habilidades X, Y, Z. Não tem problema nenhum. Atividades existem muitas. O importante é como essa criança desenvolve essa energia de querer se engajar com a atividade. O sexto mantra para criar uma cultura de criatividade é direcionar a busca pelo caminho ao invés de dar o caminho pronto. Existe uma frase que fala assim, né? Existem muitos caminhos para chegar ao topo da montanha. O lance aqui é que quando a gente conhece algum desses caminhos, é quase irresistível não querer liderar esse caminho. A gente já sabe, vai por aqui dá certo. É quase que irresistível. Mas infelizmente essa atitude ela não ajuda os nossos filhos a desenvolverem essa autonomia criativa, de tentar, de buscar. E aqui, para esse mantra, tem uma ferramenta que é muito legal. Uma atividade muito bacana de ajudar o seu filho a incluir nos hábitos e rotina dele, que vão ajudar bastante no desenvolvimento da criatividade, que eu chamo de contraste mental. E aqui a ideia é a seguinte: o seu filho tem alguma atividade, algum projeto, algum desafio que ele tem que desenvolver na vida dele, e aí você pode ajudar ele a desenvolver a seguinte prática: visualizar esse objetivo, aonde ele quer chegar e quais são os obstáculos que ele pode enfrentar para chegar naquele desafio.
É uma visualização, é um trabalho de mentalização, de criação de ideias, mas sempre pensando nas dificuldades. Então, por exemplo, suponhamos que seu filho gosta de natação e ele vai ter um campeonato aí importante daqui a um mês. Quais são os obstáculos que o seu filho pode enfrentar para ele conseguir ser bem-sucedido, ter a melhor colocação possível nessa prova de natação que é importante para ele? Aqui o que você está fazendo é ajudando o seu filho a criar estratégias para problemas que ainda não existem. Está criando esse campo de possibilidades criativa. E aí quando os desafios aparecerem, os obstáculos aparecerem, esse campo já está criado. Está criando várias rotas diferentes para chegar no topo da montanha. E ele vai navegar qual rota funciona melhor de acordo com o que acontecer no momento que estiver ali se desenvolvendo o desafio. Uma outra atividade muito legal é fazer o planejamento compartilhado das atividades da família. Então, por exemplo, vai tirar férias, né? Chegou aquele período de férias escolar. Normalmente o que acontece? Os pais decidem o que vai rolar, o que vai acontecer nesse período de férias. Não precisa nem ser férias, pode ser no fim de semana. Então o lance aqui é trazer um compartilhamento desse processo de decisão e de como isso vai acontecer. Então, como é que funciona? Dependendo, claro, da idade do seu filho, você vai modular essa brincadeira, essa atividade, mas é dar uma responsabilidade e uma função bem específica para o seu filho relacionado a esse tema, por exemplo, das férias. Então, dentro do planejamento de férias, uma parte é responsabilidade e ele tem que trazer as alternativas e soluções para que as férias aconteçam. E aí deixa ele trazer as alternativas e caminhos que façam sentido para que a família toda tenha essas férias em conjunto. E essa atividade também pode ser extrapolada para outras atividades cotidianas da família, em que ela é envolvida dentro da questão familiar, do desafio, do que seja, e ela também ganha uma responsabilidade, uma voz ativa. E aí é legal você começar a se surpreender com as alternativas que vêm. E aqui fazendo um parênteses, a atividade para bebês mais completa que eu conheço para desenvolver a criatividade de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma bastante respeitosa, criando essa cultura de criatividade na sua casa, é a introdução alimentar e alimentação pelo método BLW. Eu não vou conseguir entrar aqui em detalhes do que é o BLW, até porque isso é um conteúdo, uma série por si só, mas fica atento aqui no Mopora Play que esse assunto ele com certeza estará presente aqui em alguma série ou coluna que a gente vai fazer. Então, por enquanto, se você não conhece nada de BLW, procura aqui no Mopora Play ou dá um Google, mas o ponto é que esse tipo de alimentação, introdução alimentar, é incrível, é completíssimo para desenvolver a habilidade da criatividade. O BLW permite a exploração, desenvolve a curiosidade, oferece diversidade de experiências, estimula todos os sentidos, não tem certo e errado, o seu bebê vai descobrindo, vai criando o caminho, vai desenvolvendo esse interesse por explorar o mundo, explorar as coisas e é uma grande brincadeira. Agora, eu quero que você perceba que esses 6 mantras, esses 6 direcionadores, eles são muito mais um modelo mental, uma forma da gente interpretar, de guiar os nossos pensamentos e ações do que um conjunto de regrinhas ou práticas. Porque você vai se deparar com uma série de atividades, uma série de brincadeiras, de práticas possíveis, e aí nesses momentos você se pergunta, essa atividade ela está ativando algum desses 6 direcionadores, algum desses 6 mantras? Dá para incluir algum desses 6 mantras aqui nessa atividade? Da mesma forma, você traz esse pensamento, essa lente, porque é uma lente que a gente está colocando nos nossos olhos, na forma de enxergar como a gente cria a ambientação para os nossos filhos. Então, da mesma forma, quando tiver atividades escolares, extracurriculares, até mesmo a escolha da escola, a gente se pergunta, como que essa escola, como que essa atividade extracurricular está incluindo, está fomentando, está usando os 6 direcionadores dentro desse ambiente? Porque isso é parentalidade consciente, é a gente estar atento, desperto, ativo
em tudo aquilo que influencia positivamente ou negativamente o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, colocar essa lente dos 6 mantras, dos 6 direcionadores, vai te ajudar no dia a dia, de forma natural, de forma recorrente, de forma leve, a tomar melhores escolhas, a fazer melhores decisões para o desenvolvimento do seu filho. Para te ajudar a incorporar esse modelo mental, esses 6 direcionadores na sua vida, na sua rotina, eu vou te propor uma atividade que é muito simples. Aqui você vai encontrar, aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar um PDF onde a gente tem aí os 6 direcionadores escritos. Você pode imprimir e cola em um lugar que você frequente aí todo dia, por exemplo, ali no espelho do seu banheiro ou do lado do armário, enfim, um lugar onde você possa parar. Eu gosto de colocar no banheiro porque no banheiro a gente vai escovar o dente e aí fica escovando o dente e olhando aqueles 6 direcionadores. E aí, enquanto você está ali escovando o dente, ali com aqueles 6 direcionadores ali pendurado no seu espelho, você se pergunta: como que eu ajudei hoje o meu filho a desenvolver a criatividade? Teve algum momento em que eu me comportei, eu atuei de forma automática e não permiti que meu filho desenvolvesse algum desses 6 direcionadores? Que ações e decisões eu posso tomar para ajudar o meu filho a desenvolver a criatividade dele amanhã? E dessa forma, leve, sem culpa, sem cobrança, organicamente, dia após dia, você vai sem perceber e criando essa cultura de criatividade na sua casa, fazendo ajustes, refletindo sobre isso, exercendo a parentalidade consciente. Porque esse é um processo de longo prazo, tijolinho a tijolinho. Cada ação, cada dia vai construindo, vai ajudando nessa construção, no desenvolvimento dessa habilidade da criatividade, que é algo que é desenvolvido aí por uma vida toda.